Vivemos num tempo em que a mentira se repete tantas vezes que muita gente já a aceita como verdade. Mas há momentos em que a verdade se levanta, com força, e quebra esse ciclo. O que vais ver a seguir não é um discurso qualquer. É uma chamada de atenção. É uma voz que não se cala diante da manipulação. Por isso, antes de continuares, respira fundo. Ouve com atenção. E pergunta-te: o que é que andam a esconder de ti? Venâncio Mondlane fala com coragem, e a verdade, essa, não pode mais ser ignorada. Vamos ao vídeo. Da vida social que não são capturáveis pela capacidade intelectual dos especialistas de direito, ao lado, digamos, imprevisível ou misterioso da vida humana. Daí que, tendo consciência disso, o próprio legislador constitucional, ele coloca uma norma que admite o pluralismo jurídico. Isto é evoluído. Para mim, isto é espetacular. Daquelas coisas para louvar e fazer continência ao legislador constitucional. Então, essa questão que o Mano William coloca encaixa-se perfeitamente, digamos, no pluralismo jurídico que está previsto na nossa Constituição, mas também há outro lado, Mano William. Há outro lado. A proclamação a proclamar-se como presidente da República, e veja assim, proclamar-se como presidente eleito pelo povo. E não só, os decretos presidenciais que eu emiti, que foram 3 até este momento, Mano William sabe que a própria Procuradoria-Geral da República tentou interpelar-me como se eu estivesse a cometer alguma infração. E uma das questões que nós colocamos que a Procuradoria não conseguiu ter resposta é que os do Presidente da República, eles estão previstos na Constituição, estão catalogados. Como é que esses atos do Presidente eles se tornam efetivos? E uma das formas é a publicação desses atos em Boletim da República. E a pergunta que nós colocamos à Procuradoria-Geral da República é se eles consideravam o decreto presidencial do Venâncio Mondlane um Boletim da República. Então aqui é que vem uma questão fundamental, muito profunda do debate em matéria de direito. Porque se eles dissessem que continua a ser crime, o que tinha feito significa que estariam a admitir que o meu decreto, de fato, tinha sido elevado pela Procuradoria ao nível de um boletim da República. E eu penso que em Angola vocês não chamam boletim da República, nós chamamos boletim da República. Qual é o nome que vocês dão aí ao boletim? Vamos lá, Diário da Manuel. República. O Diário da República significa que considerar crime o meu decreto presidencial, na verdade, é um tiro no próprio pé, porque estariam a elevar o meu decreto ao nível do Diário da República. Daí que a própria Procuradoria nunca respondeu à nossa réplica, porque sabiam que estavam perante um pau de 2 gumes. Tanto para um lado como para o outro era igualmente desfavorável, né? Então, essa que é a questão fundamental. Portanto, não tem como, não há onde pegar para se considerar que é uma ilicitude eu ter-me decretado, ter feito juramento como presidente eleito pelo povo e ter também emitido decretos presidenciais para regular a vida em Moçambique, sobretudo nos primeiros 100 dias, e outras questões que eu levantei, como, por exemplo, a anunciar uma nova data para os heróis nacionais e outras medidas que neste momento se calhar não interessa aqui muito falar delas. Portanto, Maniliam, estamos aqui em 2 questões. Pluralismo jurídico, sim, mas, por outro lado, também estamos a falar da liberdade de expressão, ou liberdade de expressão, que isso se enquadra perfeitamente. Portanto, não estou, de forma nenhuma, a substituir um boletim da República quando eu emito um decreto, pelo contrário,
o que estou a fazer, é por isso que nós temos o nome do Jornal do Povo, e penso que até o Mano William acompanhou, que fomos interpelados a dizer, a Procuradoria diz que foi ao Gabinfo, portanto o Gabinfo é o Gabinete de Informação, que é uma unidade do Estado que faz o registro, o licenciamento das publicações de jornais, da mídia, por aí fora, e disseram que foram ao Gabinfo consultar e não encontraram lá nenhuma edição que se chamasse Jornal do Povo. E disseram que nós estávamos a cometer uma ilicitude. Mas isso é muito interessante para Mano William e os outros são cultores do direito, em que nós dissemos, olha, mas nós estamos a publicar uma edição virtual, isso não precisa de nenhuma autorização do Estado para emitir o diário, um decreto dessa natureza. E eu te dei exemplos, eu disse que a minha própria filha, ela também tem uma revista dela que ela deu o nome dela e da mãe dela, que anda aí nas redes sociais. Então ela vai ser condenada por ter publicado uma revista que ela deu o nome e lançou nas redes sociais. Portanto, é interessante. Não sequer digamos assim, a fundamentação para onde. E veja uma coisa engraçada que aconteceu aqui. É que nós fomos levados para o avião da Airlink e fomos, digamos, chegamos na África do Sul. Aconteceu uma coisa curiosa. É que a Airlink depois quis que nós pagássemos a passagem de Angola a Joanesburgo, de Luanda a Joanesburgo. Opa, tivemos que ter lá outra sessão de discussão intensa sobre fundamentos legais das decisões e que depois eles se convenceram que, de fato, e nos libertaram, não exigiram que nós pagássemos a passagem. Portanto, significa que os serviços de imigração da Angola não só falharam no facto de não terem fundamentado legalmente a sua decisão, e também a segunda parte, o segundo erro, é que nem sequer assumiram a responsabilidade de nos terem mandado de volta numa companhia aérea sul-africana, assumindo o ônus dessa deportação, entre aspas. Veja só como é que se tratam cidadãos da mesma comunidade a este nível. Portanto, foi horripilante aquilo que aconteceu em Angola. E numa altura em que o próprio presidente João Lourenço estava em Addis Abeba a fazer um discurso que era uma antítese de tudo quanto estava ocorrendo dentro do território angolano. Portanto, a falar de laços de amizade, de falar do respeito pelos protocolos migratórios entre os países da região e do continente. Portanto, tudo contrário, tudo, digamos, totalmente divergente do que estava a acontecer naquele exato momento em Angola. Portanto, foi uma grandíssima ironia o presidente João Lourenço estar a proferir um discurso na União Africana. De Alberto Queixinacho, jurista, advogado, e aqui foi o advogado que contratado para tentar defender o engenheiro Venâncio Mondlane quando esteve no aeroporto. Portanto, estão